Bom dia, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com o texto do Washington Post. É um texto recente, do dia 15 de junho, e ele vai falar um pouquinho sobre a visão que estão tendo do Brasil lá fora, né? Qual que é a visão que tem da gente nesse período de pandemia, tá certo? Então, a intenção dessas nossas aulas com artigos é fazer com que vocês estejam em contato com notícias, né, com coisas recentes, notícias atuais, e que entendam esse texto, a forma como se faz um texto jornalístico em inglês, tá certo? Vamos aqui para o título então. Brazil faces the coronavirus disaster almost everyone saw coming. Primeira parte, aqui a gente tem o verbo face, né? Face significa enfrentar, encarar. Então, alguns exemplos seriam, né? We have to face our fears. Nós temos que encarar os nossos medos, enfrentar os nossos medos, tá? She faced her enemies. Ela enfrentou seus inimigos. She faced her enemies. Ok? Só alguns exemplos aqui com o verbo face. E o Brasil tem que enfrentar o quê? O Brasil enfrenta, né, o desastre do coronavírus, que almost significa quase. Ok, quase. Everyone saw coming. Ao pé da letra, everyone, todo mundo, saw, que é o passado do verbo see, né? Todo mundo viu, coming, viu vindo. Mas não fica uma boa tradução assim, né? Quando você fala em inglês que você viu algo vindo, significa que você percebeu, que você sabia que aquilo ia acontecer. Então, nesse caso aqui, uma boa tradução seria que o Brasil enfrenta um desastre do coronavírus que quase todo mundo sabia que ia acontecer, que quase todo mundo esperava que acontecesse, tá? Então, essa expressão até é comum a gente escutar em inglês, saw, né, no passado, it coming, tá? Então, eu percebi que aconteceria, né? Eu antecipei isso, eu previ que isso aconteceria. Então, quando é algo muito óbvio em inglês, a gente diz I saw it coming, né? Sabia que isso ia acontecer. I saw it coming. Eu vou mostrar para vocês agora alguns exemplos com essa expressão, ok? No one saw it coming. I just can't believe it. I saw it coming. Ou seja, se você quiser falar em inglês que você sabia que alguma coisa aconteceria, é só você dizer I saw it coming. I saw it coming. Vou ler aqui as primeiras frases. By the end of last week, Brazil reached a grisly milestone. It surpassed Britain in confirmed coronavirus-linked fatalities, ranking now only below the United States, with more than 42,000 dead and more than 867,000 confirmed cases. Então, aqui no início, olha, by the end of last week, né, até o final da semana passada, o Brasil alcançou a milestone. Milestone significa um marco, tá? Um marco, ou seja, um evento importante, né? E a palavra grizzly aqui significa terrível, medonho. Geralmente é utilizado para falar de acidentes, né? Então, um acidente medonho, um acidente terrível, a grisly accident ou a grisly scene, né? Uma cena horrenda, é essa palavra que a gente usa em inglês. Então, até o final da semana passada, o Brasil alcançou, atingiu um marco terrível. Ele ultrapassou, surpass, superar, ultrapassar. Ultrapassou a Inglaterra, na Grã-Bretanha, na verdade, em fatalities. Fatalities são mortes, tá? Seria aqui um sinônimo para deaths. Então, death e fatality são sinônimos, só que a palavra fatality, ela é utilizada quando a gente está falando de mortes por acidente ou causada por alguma coisa, pela violência ou por uma pandemia, por exemplo, como é o caso de agora, tá? Então, para falar que houve um acidente de avião, por exemplo, com 30 mortos. Então, a palavra mais comum de se usar nesse caso seria a palavra fatalities, tá?
Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos também com a palavra fatality. But I rather doubt that's what killed him. In 20 years, I've seen only one spider bite fatality. You die an airline fatality. Never happened, Jerry. E de volta aqui no texto, né, nós temos o quê? Fatalities, mortes relacionadas ao coronavírus. Então, o Brasil ultrapassou a Grã-Bretanha em mortes confirmadas, né, confirmed, relacionadas ao coronavírus. Ranking seria ocupando, né, uma posição, um ranking, né, ocupando a posição agora apenas abaixo dos Estados Unidos. Olha. Only below, unicamente abaixo dos Estados Unidos, below the United States, com mais de 42 mil mortos e mais de 867 mil casos confirmados. E aqui nós temos infection rates are still surging. The country's daily death tolls are among the highest in the world, and health authorities aren't close to flattening the curve. Aqui as infection rates são as taxas de infecção, né? Ainda estão aumentando. Então a palavra surging aqui, olha, é um sinônimo para increase, né? Então eu posso trocar aqui surging por increasing a lot. A gente viu a palavra surge, né, em outro texto no sentido de surto mesmo, grande quantidade de casos, né? Então, as taxas de infecção ainda estão aumentando muito e o total, totals aqui são o total de mortes diárias do país estão entre os mais altos do mundo. E as autoridades de saúde não estão perto, né, aren't close. Muita gente conhece close, essa palavra aqui, como fechar, né, close the door. Mas também ela pode significar perto, perto de, né? Aí teria normalmente o to, close to. E tem uma diferença de pronúncia, tá? Quando é o verbo fechar, a gente pronuncia esse S aqui com som de Z, close the door. E quando significa perto, ele tem um som de S mesmo, close. Então, nesse caso, como significa perto, aren't close to flattening the curve. Essa é uma expressão que a gente passou a ouvir muito, que é simplesmente achatar a curva, né? Então, as autoridades não estão perto de achatar a curva. Vocês já devem ter escutado muito isso, né? Porque a ideia de fazer uma quarentena é justamente isso, né? Que as pessoas se contaminem, mas se contaminem aos poucos, para que o sistema de saúde possa absorver todo mundo. Então, e isso de diminuir a quantidade de pessoas contaminadas é o que chama-se de achatar essa curva, né, de contaminação. Em inglês, achatar é literalmente flatten. In one study, researchers project that the country could see 100,000 deaths before August. Infelizmente, parece que está caminhando para isso aqui mesmo, né? Olha, em um estudo, os pesquisadores projetam, ou seja, projetar, estimar, que o país poderia ver 100 mil mortos antes de agosto, né? Então, lembrando que a reportagem do dia 15 de junho já estava em 42 mil. Me parece que hoje está em 60, alguma coisa assim, porque me falaram. Eu não estou acompanhando tanto assim na mídia mais o número de mortos, acho que isso não ajuda muito, né? Mas, infelizmente, está caminhando para isso aqui mesmo. Vamos agora para o segundo parágrafo. The depth of the calamity hitting the region's most populous nation was not unexpected. Public health experts, journalists, and opposition politicians warned of the risks the virus posed in Brazil's teeming cities, marked by stark inequality, densely packed slums, and uneven access to public goods. A palavra depth significa profundidade. Se a gente coloca no plural também pode ser as profundezas, né? Vem da palavra deep. Deep é o adjetivo, profundo, fundo, e depth é a profundidade. Aqui é a profundidade da calamidade, né? De tudo isso que a gente está passando agora. Talvez uma tradução melhor aqui seria a intensidade ou a abrangência dessa calamidade, atingindo, hit
em inglês dá essa ideia de atingir, golpear, inclusive atropelar também. Então vai depender um pouquinho da frase, né? He was hit by a car, por exemplo, significa ele foi atropelado por um carro. He was hit by a car. Se eu falo assim, olha, they hit me with a rock, with a stone, me atingiram com uma pedra. Então vai ser atingir, acertar, atropelar, sempre com essa ideia de golpear, certo? E aqui no caso é atingindo, né, essa calamidade que atinge a nação mais populosa, the most populous nation, né? A nação mais populosa da região, se referindo aqui ao Brasil, né, a nação mais populosa da América do Sul. E aqui a gente tem um caso de duplo negativo, olha, not, né, quer dizer não, e esse UN aqui, un, prefixo negativo também. Então, dois negativos se eliminam, tá? Anulam, na verdade, né? Esse aqui vai anular esse. Então, a gente tem que olhar a abrangência da calamidade que atingindo a nação mais populosa da região, foi esperada, né? Esse não e esse un se anulam, então foi esperada. Está dizendo que era algo que as pessoas sabiam que iria acontecer. Os experts são os especialistas em saúde pública, jornalistas e políticos de oposição. Warned. Warn é o verbo alertar, alertar ou avisar. Alertar é mais comum para esse verbo. Alertaram dos riscos que o vírus, esse verbo aqui, pose, significa representar, tá? Que o vírus representava no Brasil. Né? Não só no Brasil. Olha, Brazil's teeming cities. A palavra teeming aqui significa, é um sinônimo da palavra populous, né? Populoso, seriam das cidades populosas do Brasil. Brazil's teeming cities. Marcadas por inequality. Inequality seria desigualdade, né? Uma desigualdade acentuada. A palavra stark, ela tem várias traduções dependendo do contexto, tá? Mas normalmente vai se referir a alguma coisa muito clara, muito evidente, muito visível, né? Então seria uma desigualdade visível. Se a gente usa, por exemplo, com a palavra reality, então a stark reality seria uma realidade nua e crua, certo? Aqui também cabe, como eu falei, uma desigualdade acentuada, marcante, visível, tá? Tudo que dá uma ideia de algo que é impossível não enxergar. Densely packed slums. A palavra packed também significa lotado ou cheio de gente, por exemplo. I came here on a packed bus. Em um ônibus lotado, em um ônibus cheio de gente. E aqui está se referindo a quê, né? As slums. Slums significa favelas, tá? As favelas. Então, recapitulando aqui, né? Os especialistas em saúde pública, jornalistas e políticos de oposição alertaram dos riscos que o vírus representava nas cidades populosas do Brasil, marcadas pela desigualdade acentuada, pelas favelas lotadas, né, densamente populosas aqui, cheias, e o acesso desigual. A palavra even é algo igual, né? E uneven é o prefixo negativo que a gente já viu aqui em cima, olha. Uneven é desigual. E um acesso desigual aos bens públicos. Isso aqui só vem confirmar, né, aquilo que algumas reportagens já mostraram, que em áreas mais pobres a taxa de mortalidade em relação ao coronavírus é maior do que em locais com mais infraestrutura, onde moram pessoas mais ricas. Vamos para o próximo parágrafo. Everyone who's been watching Brazil, who's been seeing the numbers increase day after day, week after week, knew that it was headed in this direction. Enya Pruja, a senior associate at Woodrow Wilson Center's Brazil Institute in Washington, told HuffPost last month. Aqui a gente tem, ó, everyone, todo mundo,
que tem observado o Brasil. A palavra watch não é só assistir, tá? Assistir TV. Watch também é observar, ficar olhando. Então é um sinônimo para observe. Então, everyone who's been watching, who's been observing Brazil, tá? Tem observado o Brasil, que tem o quê? Visto os números aumentarem, olha, increase. A gente já viu esse verbo em diversos outros textos, né? Tem visto os números aumentarem dia após dia, semana após semana. Sabia que estava indo nessa direção, que estava tomando esse rumo, né? Então, em inglês, olha, was headed. Esse headed aqui seria o mesmo que dizer was going, tá? Você pode utilizar o verbo head para falar aonde você está indo. Então, exemplo, né? My father is headed to the airport. My father is headed to the airport. Meu pai está a caminho do aeroporto, está indo para o aeroporto, tá? Então, é um verbo também que a gente pode utilizar para falar a direção onde a gente está indo. Essa é a Enya Pruja aqui, né? Uma associada sênior nesse instituto, o Woodrow Wilson Centers Brazil Institute em Washington. A gente não traduz, é apenas o nome. Ela disse a HuffPost no mês passado. E aqui aspas, né, continua a fala dela. It's not a surprise. Não é uma surpresa, but it is a real humanitarian tragedy. Não é surpresa, mas é uma verdadeira tragédia humanitária, tá? A palavra real em inglês a gente traduz como verdadeiro, tá? A real humanitarian tragedy. Para a gente terminar o texto, in Brazil, as in the United States, the pandemic swiftly took on a political dimension. Aqui ela está dizendo que eles estão dizendo que no Brasil, assim como nos Estados Unidos, a pandemia rapidamente, swiftly, é um sinônimo para quickly. Rapidamente, quickly, tomou uma dimensão política. Então a gente está vendo que aqui no Brasil a gente tem esse problema, a gente está lidando ao mesmo tempo, né? Não é nem ao mesmo tempo, mas a pandemia também, além de criar problemas econômicos, problemas na economia, problemas de saúde, claro, também criou problemas políticos. E nos Estados Unidos não é algo diferente, tá? Aqui eles vão analisar um pouquinho a ideia que o presidente Jair Bolsonaro tem de tudo isso, olha. President Jair Bolsonaro has been conspicuous in his skepticism, initially dismissing the threat as a measly code, while continuously squabbling with state governors who enacted lockdowns that he feared would cause undue damage to the Brazilian economy. Presidente Jair Bolsonaro tem sido conspícuo, conspícuo quer dizer que tem sido claro, evidente, ele não tem escondido, tá? Ele tem sido bem claro em relação a quê? Ao seu ceticismo. Então, skepticism significa ceticismo, você não acreditar em algo, né? Inicialmente, dismissing the threat. Dismiss tem várias traduções, pode ser demitir, dispensar ou descartar. Aqui fica melhor como descartar. Ele descartou essa ameaça, threat. Threat é ameaça. Ele descartou a ameaça como uma measly cold, olha a tradução que eles fizeram de uma gripezinha, né? Que foi acho que foram as palavras que ele usou. A palavra measly significa mísero, algo muito simplório, muito pequeno, muito pouco. Então, uma gripezinha mesmo, uma measly cold. A palavra measly é muito usada com valores, com números, já que representa uma quantidade pequena, né? Ínfima. Então, por exemplo, eu posso dizer que I got paid a measly $10 an hour. Então, eu recebi, né, me pagaram míseros $10 por hora. É um exemplo. While, enquanto, continuamente squabbling. Squabbling é discutindo, batendo boca, tá? A gente usa a palavra squabble quando a pessoa está discutindo coisas sem importância. Por isso que às vezes é traduzido também como bate-boca. Discutindo com os governadores dos estados,
state governors, que que adotaram, que promulgaram os lockdowns, que ele temia, fear é medo, né? Mas quando é verbo também significa temer. Então, que ele temia que causaria, would cause, causaria o quê? Danos. Danos undue. Undue seria indevido, desnecessários. Causaria danos desnecessários à economia brasileira. Ok? Então, só recapitulando aqui, né, tem bastante informação, olha. O presidente Jair Bolsonaro tem sido conspícuo em seu ceticismo, inicialmente descartando a ameaça como um mero resfriado, enquanto continuamente discutindo com governadores de estado que adotaram lockdowns que ele temia que poderiam causar um dano indevido à economia brasileira. Aqui embaixo, continuando, his administration briefly stopped publishing coronavirus-related data, but bowed to public outrage and a Supreme Court order to resume publishing the statistics last week. Então, está dizendo que a administração dele, né, do presidente Jair Bolsonaro, brevemente, né, seria por um curto período de tempo, for a short time, a short period of time, parou de publicar, stopped publishing, parou de publicar data. Data é um falso cognato, né, parece com data, escreve igual a palavra data, mas significa dados, é um sinônimo da palavra information. Então, o governo dele, a administração dele, brevemente parou de publicar dados relacionados ao coronavírus, mas bow aqui é o verbo se curvar, tá? Como um artista faz no final de um espetáculo, they take a bow, ou como no Japão, por exemplo, né? Acho que os asiáticos em geral se cumprimentam bowing, tá? Se curvando. Ele se curvou a quê? To public outrage. Essa seria a indignação pública, certo? E há uma ordem da Suprema Corte para resume. Resume é um falso cognato. Parece com resumo, né? Com resumir, mas significa retomar. E a gente tem que ter um cuidado grande com essa palavra aqui, porque ela também pode significar currículo, tá? Mas aí muda a pronúncia. Currículo seria resume. Resume. Em alguns casos vem até acentuado, porque é uma palavra da língua francesa. Quando é verbo, to resume é retomar, continuar, dar sequência. Então, se a gente tem uma aula, por exemplo, antes do intervalo e outra após, então eu falo assim, olha, after the break we will resume our class. Depois do intervalo a gente dá sequência na aula, a gente continua, resume. Então, ele se curvou à vontade aqui no caso, a indignação pública, né, public outrage, e é uma ordem da Suprema Corte para retomar a publicação das estatísticas na semana passada. Ok? Vou mostrar para vocês agora um exemplo com public outrage, uma indignação pública. Ok? Public outrage after a gun attack lasts maybe a week per casualty. Ok, voltando ao texto aqui, nós temos Bolsonaro also feuded with his own health minister and is now, in a matter of months, on his third official in the post, a loyalist with no medical experience. Então, Bolsonaro também discutiu com. Feuded with, discutir, né, que está no passado, discutiu com, teve uma rixa com. É um discutir, só que é um discutir sobre algo assim, uma discussão mais prolongada, né? É algo que já virou uma rixa, tá? Aquilo que, né, não é uma discussão recente, não é algo de momento, é algo que já está acontecendo. A gente usa a palavra feud. Então, ele discutiu com seu próprio ministro da Saúde e está agora, in a matter of months, em questão de meses, em seu terceiro ministro, seu terceiro official aqui seria um membro do governo, um oficial, um membro. Então, seu terceiro ministro no posto, que é um loyalist. Loyalist é um legalista, alguém que apoia fortemente o governo, tá? Um legalista with no medical experience, sem experiência médica, ok?
Então, esse aqui é o nosso texto. Aí eu vou pedir que vocês façam as atividades, tá bom? No caderno de vocês. O primeiro aqui, olha, traduza o título do texto, né? Muito simples esse título aqui. Brazil faces the coronavirus disaster almost everyone saw coming. Depois eu coloquei algumas palavras para vocês relacionarem para mim, olha. Fatalities, milestone, teaming, grisly. To dismiss, outrage, to resume, swiftly. Aqui para vocês completarem as frases com estas palavras: surpassed, damaged, stark, depth, dimension, flatten, outrage, swiftly. Aqui, olha, é para vocês reescreverem as frases, tá? Escreva a frase novamente e troque a palavra que está sublinhada por uma outra, mas sem alterar o sentido. Então, eu vou fazer uma aqui de exemplo para vocês, olha. Nessa primeira aqui, Brazil reached. Vou colocar aqui embaixo para poder enxergar a frase também. Então, Brazil reached. A grizzly. Grizzly é a terrible, né? Um terrível marco na semana passada. Eu posso trocar grizzly por terrible, horrible. Não tem uma única possibilidade aqui, tá certo? No próximo exercício, número 5, traduz as seguintes frases para o português. You have to face your fears. Todas elas vão ter expressões que nós vimos aqui no texto. It was no surprise, everyone saw it coming. Pense numa tradução que faça sentido em português, tá? Por isso que o tradutor, por exemplo, nem sempre consegue fazer um bom trabalho, porque depende um pouco do sentido que a gente quer dar na frase. Então não pode ficar uma tradução estranha, a gente tem que fazer com que ela fique bem estruturada, né, em português, no caso aqui. E esse último item, para vocês responderem em inglês as questões sobre o texto. Eu vou traduzir para ficar mais fácil essas 6 questões, esse é o último exercício aqui, olha. What did Brazil reach by the end of last week? O que o Brasil alcançou, né, no final da semana passada? Quantas mortes o Brasil poderia haver antes de agosto, de acordo com um estudo? Who warned? Quem alertou dos riscos que o vírus colocava para o Brasil, né? Que posed em Brasil, que ele representava no Brasil? Que tipo de dimensão a pandemia tomou no Brasil? Como Bolsonaro vê os lockdowns que foram adotados pelos governadores e o que a administração do Bolsonaro parou de fazer, certo? Qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou online com vocês, tá bom? É só mandar a pergunta lá. Então é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula, até o próximo vídeo.